Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online. O tema de nossa conversa de hoje tem por título Está Escrito e é baseado na palavra de Deus, no que diz no livro de Mateus, no capítulo 4, verso 1. Acompanhemos o que diz a palavra de Deus para que possamos nós juntos discorrermos a respeito desse assunto muito importante para os dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos traz as seguintes maravilhosas palavras ditas através das Escrituras Sagradas. Jesus, após o batismo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali a palavra de Deus fala que Jesus enfrentou fúria e as fúrias e as artimanhas de Satanás. A palavra de Deus também nos fala que cada tentação representa as mesmas armas que o inimigo usa hoje para destruir a cada um de nós. Lembrando que a palavra de Deus nos fala que Satanás não precisa tomar conta da sua vida por inteiro, mas a palavra de Deus nos fala que Satanás apenas precisa distrair você com as coisas que o mundo oferece, para que você possa ser pego de surpresa e desatento quando passar por algum tipo de provação, sendo fácil assim e facilmente levado ao desânimo. A palavra de Deus então nos fala que Jesus, após seu batismo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo, simbolizando então todas as dificuldades que nós também iríamos passar nos dias atuais em que estamos vivendo. São as mesmas artimanhas, só que um pouco mais agora sofisticada para tirar nossa atenção do real foco dos dias em que estamos vivendo e também para tirar o propósito de fato, o foco do propósito no qual nós nascemos para viver e para os dias de hoje. A palavra de Deus ainda nos fala a respeito dos dias em que estamos vivendo, o porquê somos presas fáceis, ou porque muitas pessoas nos dias em que vivemos, inclusive no mundo evangélico, são presas fáceis das artimanhas de Satanás. A palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, nos traz palavras de alerta, de vigilância para os dias em que estamos vivendo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então esse texto da palavra de Deus fala de alguns requisitos esquecidos pelo povo nos dias em que estamos vivendo. O primeiro, o povo foi destruído porque falta conhecimento. O povo, cada dia mais que se passa, tem estudado menos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que uma das grandes artimanhas de Satanás é levar o povo a não estudar a palavra de Deus. Porque se não está estudando a palavra de Deus, ou se não estiver estudando a palavra de Deus, não estarão atentos aos sinais que antecedem as tentações, as provações que nós vamos enfrentar nas nossas lutas e na nossa vida diariamente. A palavra de Deus fala porque eles esqueceram também de guardar a lei de Deus, os mandamentos, os princípios que são da palavra de Deus. Por isso, esse é um dos grandes requisitos que o povo no mundo lá fora sofre. Primeiro, porque falta o estudo da palavra de Deus, porque deixaram os mandamentos de Deus de lado e automaticamente deixaram Deus também de lado. E geralmente gostam de fazer convite para que Deus possa se fazer presente em sua vida somente quando se encontram em um momento de total desespero. Então a palavra de Deus nos fala dessas artimanhas de Satanás para os dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos fala, baseado no tema de hoje, sobre as 3 respostas que mudaram uma história e a importância dela nos dias em que vivemos atualmente. A palavra de Deus nos fala que o primeiro requisito falado por Jesus ali, quando foi tentado pelo próprio diabo, né? Satanás chega a Jesus e fala, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus usa as seguintes maravilhosas palavras, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha só que interessante o que diz o livro de Mateus, no capítulo 4, verso 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então a palavra de Deus nos fala, nesse primeiro requisito relatado na palavra de Deus, Jesus nos mostra inteiramente a dependência de Deus em todos os momentos da sua vida. Se você olhar para a sua vida, quando você passa dificuldades,
qual tem sido a sua resposta? Você já parou para pensar o que é mais importante? A sabedoria ou a força? Qual das duas são mais importantes nos dias em que estamos vivendo atualmente? A palavra de Deus ainda no livro de Mateus, agora no capítulo 4 ainda, no verso 7, nos traz a segunda e grande prova enfrentada por Jesus, perto de Satanás literalmente. A palavra de Deus diz que Jesus diz novamente, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só que interessante, então Satanás tenta Jesus primeiro na alimentação, depois Satanás se apresenta a Jesus ali no mesmo diálogo, conversando, fala, olha Senhor, atira aqui para baixo e dará ordens aos teus anjos para que te segurem e não te permita que você tropece em pedra alguma. E Jesus, como um homem sábio que era, olha para Satanás e diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só que interessante, a palavra de Deus fala a respeito da fé verdadeira, demonstrada nessas palavras de Jesus ao próprio diabo, sem exigir provas principalmente. A palavra de Deus fala que Jesus mostrou-lhe uma fé verdadeira, sem exigir nenhum tipo de prova, vindo do próprio Deus. Não é? Satanás se coloca perante ele como um anjo de luz, transformado, belo, e agora diz, olha, primeiro, transforma essa pedra em pão. Jesus está escrito, firmemente diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E após Satanás não ficar contente com a primeira tentação e ver que já ali não deu certo, ele olha, atira de aqui para baixo. Talvez Satanás tenha dito isso para você nesta manhã. Olha, atira aqui para baixo. A sua vida não vale de nada. Vai lá, faça tudo o que o seu coração está dizendo. Não tem problema nenhum, não é mesmo? Mas a palavra de Deus nos fala da importância da fé, de uma fé verdadeira e genuína, e principalmente sem exigir nada vindo de Deus. Olha só o terceiro ponto que diz ainda no livro de Mateus, agora no capítulo 4, no verso 10, onde nós encontramos também a terceira e última grande dificuldade imposta por Satanás a Jesus. Olha só, Jesus responde, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. A palavra de Deus nesse verso, no verso 10, fala que Satanás pegou a Jesus, não é mesmo? Não contente, agora o levou ao pináculo do templo e mostrou as glórias do mundo que estava diante de si. E disse, olha, se tu se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. E a palavra de Deus fala que Jesus, de uma forma imbatível, diz as seguintes maravilhosas palavras. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Jesus, somente a Deus prestarás culto. Somente a eles dará honra, toda a glória, somente a Ele. Não é mesmo? Então a palavra de Deus nos mostra, através da resposta de Jesus, a importância da adoração única e exclusivamente a Deus. Jesus Cristo nos mostra isso nessas 3 respostas que mudaram a história. Olha só que interessante, eu gostaria de perguntar para você que está nos acompanhando esta manhã, qual é o seu deserto espiritual? Qual é o seu deserto nos dias em que você vive atualmente? Será que o seu deserto seria a televisão? Seria séries, seria filmes, novelas, ou até mesmo os aplicativos, hoje que nós usamos através das ondas da internet? Qual seria hoje o seu deserto espiritual? Ou seria talvez o seu deserto hoje as músicas que o mundo hoje oferece? Não é mesmo? A palavra de Deus nos fala que o deserto da tentação e da provação, ele é amplo. E cada um de nós enfrentamos o deserto de uma maneira e de um tipo diferente. Nós enxergamos e vemos, não é mesmo? E muitas pessoas, quando estamos ou estão passando pelo deserto da provação, pela grande dificuldade, não percebe que estão caminhando para a perdição eterna. A palavra de Deus nos fala que Satanás, ao tentar Jesus, usou todas as suas artimanhas e não foi vencedor. E Jesus foi mais que vencedor, não porque ele era o Filho de Deus, mas a palavra de Deus fala que ele foi tentado em todas as coisas, e em todas as coisas ele foi mais do que vencedor, porque a vida dele estava baseada na palavra de Deus. Quando você passa por dificuldades, problemas, ou pelo deserto da provação que você está caminhando, qual tem sido a sua resposta todos os dias? Será que a sua resposta tem sido com as suas próprias palavras? Ou será que as suas respostas têm sido como as sábias respostas de Jesus? Está escrito, não isso, não aquilo e não mais isso?
não é mesmo? Então a palavra de Deus nos fala da importância de amarmos uma vida, mas acima de tudo amarmos uma vida com propósito, no propósito de Deus para nós, através da palavra de Deus, para que possamos nós não sermos vítimas das artimanhas de Satanás nos dias em que estamos vivendo. Então a palavra de Deus fala que cada um de nós tem um tipo de deserto a enfrentar, não é mesmo? Um pode ser o vestuário, o outro pode ser a alimentação, mas o fato é que todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade, algum tipo de prova nos dias em que estamos vivendo. Olha só que interessante, seu deserto, por exemplo, poderia ser na alimentação, não é mesmo? A palavra de Deus fala que Jesus usou as palavras, está escrito para vencer. Quais são as palavras que você tem usado? Você tem usado as mesmas palavras de Jesus para que Jesus possa fazer de você mais do que um vencedor? Então é necessário analisarmos e revermos nossos conceitos, não é mesmo? Baseados na palavra de Deus, para que eu e você possamos ser homens e mulheres mais do que vencedores. Não é mesmo? Quando nós levantamos, nós temos que levantar feliz, acordei, para a alegria do céu e para a tristeza do inferno, não é mesmo? Esse deve ser o propósito do cristão, envergonhar o nome do diabo, de Satanás, todos os dias, em todas as suas ações, suas palavras e seus pensamentos, para que ele possa cada vez mais ser rejeitado, porque nós estamos com as nossas vidas baseadas na palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala que o povo perece, porque não falta o quê? Não falta a palavra de Deus diante de si, mas o que falta é o interesse do estudo da palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus ainda a respeito das lutas enfrentadas por Jesus. A palavra de Deus fala que está num deserto onde deixa de lado todas as coisas e encontra ânimo nas coisas que não edificam. Para onde está o seu coração? Aonde está o seu coração de fato arraigado? De fato está arraigado às coisas que o mundo oferece, nas coisas que o mundo todos os dias traz perante você? Onde está de fato o amor da sua vida, o seu coração, o seu entendimento, o seu desejo? Onde você tem depositado as suas emoções, os seus propósitos, os seus desejos? Então a palavra de Deus fala, você tem edificado a sua vida nas coisas que pertencem a Deus? Ou tem edificado o seu tempo, tem empenhado o seu tempo nas coisas e nas glórias mundanas? A palavra de Deus fala que as três respostas representam a vitória de Cristo contra os três maiores campos da tentação humana. Entre elas está o desejo da carne, as lutas pecaminosas que nós enfrentamos todos os dias. E entre elas também está o orgulho da vida. Será que no olharmos para nós somos pessoas orgulhosas? Somos também, não é mesmo? E a palavra de Deus fala que Jesus venceu essas grandes dificuldades. E a última e importante, e mais importante entre elas, também está a glória mundana. Não é mesmo? A palavra de Jesus nos fala, a palavra de Deus nos fala que entre essas três respostas proferidas por Jesus está escrito, ele venceu essas três grandes provas que hoje nós enfrentamos, o desejo da carne, o orgulho da vida e as glórias mundanas também, que nos tentam diariamente, todos os dias. A palavra de Deus ainda nos fala a experiência de Jesus, mas ela também nos traz palavras de vigilância para os dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele não está parado ali sem fazer nada. A palavra de Deus fala que Satanás está dando de um lado para o outro, cada dia mais arquitetando planos e planos novos, para que ele possa destruir a sua vida. Ele anda ferozmente, a palavra de Deus fala que ele anda bramando como leão, ou seja, anda de uma forma feroz, com grande ódio no coração, e com um grande intuito que é destruir a sua vida. A palavra de Deus fala que Satanás não precisa destruir você, ele precisa distrair você, não é o que nós falamos? Ele precisa destruir talvez sua esposa, tocar no seu filho, para que você possa desviar os seus pés dos caminhos do Senhor. Então a palavra de Deus fala, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só o que diz a palavra de Deus ainda, no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos da palavra de Deus, revesti-vos da oração,
Tudo isso são pontos cruciais para um cristão nos dias em que estamos vivendo. E sem esses requisitos em nossa vida, é impossível a nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É impossível a cada um de nós resistirmos às tentações e às artimanhas do diabo nos dias em que estamos vivendo. Gostaria de perguntar para você que está nos acompanhando esta manhã, não gostaria você de ser mais do que vencedor? Ser mais do que triunfante sobre Satanás? A palavra de Deus nos fala da grande importância de hoje estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda no livro de Salmos, capítulo 119, no verso 11, nós encontramos as seguintes palavras, um dos segredos para que eu e você possamos ser mais do que vencedores. A palavra de Deus fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um dos grandes segredos para que você também possa ser mais que vencedor é esconder a palavra de Deus em seu coração. Ou seja, meditar nela diariamente para que você não possa cair nas artimanhas de Satanás. A palavra de Deus ainda, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, nos traz a importância de estarmos diante do Senhor constantemente. Olha só, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, um dos grandes segredos é você se sujeitar a Deus. Ou seja, buscá-lo todos os dias, em todos os momentos da sua vida, através da oração, através do estudo da palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus nos fala isso. Mas resistir ao diabo, e o que ele vai fazer? Ele fugirá de vós. A mesma experiência que Jesus viveu quando enfrentou as grandes dificuldades que estavam diante de si. A palavra de Deus fala que depois de Satanás ser frustrado e humilhado ali pelas palavras de Jesus, está escrito, ele saiu triste, não é mesmo? Foi expulso de perto de Jesus. E anjos de Deus passaram a servir a Jesus. Esse é o mesmo desejo que Deus tem para mim e para você quando nós decidimos estudar a palavra de Deus e fazer da palavra de Deus o nosso maior manual para nossas vidas. A palavra de Deus ainda, no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 41, nos traz as seguintes palavras também. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não é mesmo? Olha só que interessante, vigiai e orai é um dos grandes conselhos da palavra de Deus para que ele possa fazer de você mais do que vencedor. A palavra de Deus também fala que Satanás é o grande enganador, não é mesmo? É o nosso grande inimigo, e mais que o inimigo, como um bom inimigo, ele tem também as suas grandes estratégias, não é mesmo? A palavra de Deus fala que Satanás usa estratégias sutis para tentar nos afastar da vontade de Deus. Um dos grandes atributos de Satanás, lembre-se, não é destruir você, é distrair você, não é mesmo? Lembra? É distrair você. Então ele te dá as coisas picadas. Você fala, não tem problema, não tem problema. Quando você vê, você está fazendo cada vez mais coisas graves e piores, mas no seu coração você acredita que não tem problema, não é mesmo? A palavra de Deus fala que o único objetivo dele é distrair você para que ele possa destruir você. Essa é o grande empenho de Satanás nos dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigurará em um anjo de luz. Ou ele se transfigura em um anjo de luz. Será que Satanás está brincando de ser diabo? A chegar ao ponto de se transfigurar em um anjo de luz para que possa levar você ao engano? Olha só, a mesma experiência vivida por Jesus durante suas grandes provações, Satanás aparece a ele como um anjo bonito, vistoso, de luz, não é mesmo? E então decide atentar Jesus em todas as esferas. Jesus foi mais que vencedor. E a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios fala que nós vamos viver essa experiência também. Satanás, se possível, se transfigurará em um anjo de luz para que possa levar muitas pessoas à perdição. Olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que a palavra de Deus é a nossa arma nesse conflito entre o bem e o mal. A palavra de Deus fala que Jesus resistiu ao inimigo, citando a palavra, está escrito para vencer. Olha só, a palavra de Deus fala que a Bíblia é a espada que nos dá autoridade para vencer. Se você faz o uso da palavra de Deus diariamente, no estudo da palavra de Deus,
então você está pronto para travar essa batalha final no grande conflito entre o bem e o mal. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 119, no verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não existe outro método para que você possa ser mais do que vencedor, senão pela palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, não é mesmo? Ela clareia os nossos caminhos, não é mesmo? Quando Satanás joga o engano, nós percebemos que ali é o lugar que não devemos pisar, não devemos estar passando por ali, não é mesmo? Então nós evitamos aquele caminho quando sabemos que é perigoso, vamos para um lugar que está iluminado, está clareado pela palavra de Deus, não é mesmo? Então a palavra de Deus nos serve como colírio, não é mesmo? E como luz para os nossos caminhos, para que a gente não venhamos tropeçar nas artimanhas de Satanás. Olha só o que diz a palavra de Deus, com esse último verso, para que possamos concluir a meditação de nesta manhã. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, traz as seguintes maravilhosas palavras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só que interessante esse texto da palavra de Deus. A palavra de Deus, de fato, ela é viva e eficaz para transformar os nossos corações. Talvez eu esteja falando com alguém que em algum momento da vida já caminhou com o Senhor, mas por algum obstáculo que tem enfrentado dentro de sua vida, hoje se encontra longe dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus fala que não existe lugar onde ela não possa trabalhar, não possa entrar. A palavra de Deus nos fala do grande desejo, meu amigo, de tornar você mais do que um vencedor também pelas palavras que está escrita na palavra de Deus. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e hoje o Senhor te faz um convite para que você possa retornar aos caminhos do Senhor, para que você possa estudar novamente a palavra de Deus e voltar àquele primeiro amor através do estudo da palavra de Deus. Que o nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os teus caminhos. Esse é meu desejo, é minha oração para mim e todos nesta manhã.